Animais são incríveis, até mostrarem seu lado selvagem. Na maior parte do tempo, a vida selvagem prefere nos evitar. Mas, de vez em quando, os humanos acabam no lugar errado na hora errada. Hoje vamos mergulhar em alguns dos ataques de animais a humanos que foram gravados pelas câmeras. Número 1. O ataque das abelhas ao policial nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a polícia foi acionada após moradores relatarem que um bairro estava sendo atacado por um enxame de abelhas. O policial Gary Cobbin-Bauer foi até o local para investigar a situação, mas assim que saiu de seu carro, foi imediatamente cercado pelas abelhas. A cena aterrorizante foi registrada em vídeo. O policial tentou se proteger como pôde, quase desmaiou, mas conseguiu se levantar e cobriu o rosto enquanto se defendia dos insetos. Em um movimento corajoso, Bauer correu de volta para seu carro e pediu ao parceiro para sair dali o mais rápido possível, evitando colocar a vida dos dois em risco. Enquanto o enxame continuava o ataque implacável, Bauer recebeu dezenas de picadas e acabou desmaiando devido à dor intensa. A central de emergência solicitou reforços, e os paramédicos chegaram ao local, mas permaneceram à distância para evitar serem atacados. Algumas equipes de jornalismo se aproximaram, mas não saíram de dentro dos carros. Com os vidros fechados, é claro. Por sorte, um apicultor que viu a situação pela TV correu até o bairro para ajudar. Ele descobriu que as abelhas estavam abrigadas em uma colmeia gigante próxima dali, mas algo naquela tarde parece tê-las deixado extremamente agitadas. O apicultor aplicou um pesticida calmante para controlar o enxame, e o policial Bauer foi levado ao hospital. Apesar do susto, graças à rápida ação do apicultor, ninguém morreu. Mas foi por pouco. Número 2. Tragédia com jacaré em resort da Disney. Antes de seguirmos para os próximos casos, vale lembrar um acontecimento extremamente trágico. Em 2016, no Grand Floridian Resort and Spa da Disney, um menino de apenas 2 anos foi morto por um jacaré. O animal foi capturado posteriormente, mas o corpo da criança só foi recuperado 16 horas depois do ataque. A família, que havia ido apenas aproveitar as férias, viu seus dias de descanso se transformarem em um pesadelo real. Uma tragédia de partir o coração. Você pode deixar sua opinião nos comentários abaixo. Número 3. Ataque de tubarão na Ilha Guadalupe, no México. Perto da Ilha Guadalupe, no México, uma equipe de mergulhadores estava realizando uma atividade para atrair tubarões. Eles amarraram um grande pedaço de carne em uma corda e o jogaram no mar para atrair os animais. Ao redor do local onde a isca estava, foram instaladas gaiolas de proteção, permitindo que os mergulhadores observassem os tubarões de perto, sem risco de ataque. Mas em um dia específico, o que era para ser uma experiência empolgante virou um cenário de terror. De forma surpreendente, um tubarão conseguiu invadir uma das gaiolas enquanto um mergulhador ainda estava lá dentro. O animal arrebentou uma das barras da estrutura e entrou, agitado e violento. A imagem da agressividade do tubarão foi assustadora o suficiente para deixar qualquer um em pânico. Por alguns momentos, ninguém sabia se o mergulhador ainda estava vivo, já que ele desapareceu dentro da gaiola junto com o animal. O medo era total. Será que alguém estava lá dentro? Meu Deus! Milagrosamente, o mergulhador conseguiu escapar pela mesma abertura que o tubarão havia criado ao quebrar a estrutura. Apesar do caos e dos movimentos violentos do animal, ele saiu ileso. Foi um livramento impressionante. Toda a equipe ficou profundamente abalada com a experiência. O fato de o mergulhador ter sobrevivido sem nenhum ferimento foi praticamente um milagre, e o susto deixou todos em silêncio. Esse episódio serviu como um alerta. A natureza é imprevisível e perigosa, mesmo quando todas as medidas de segurança estão em vigor. Número 4. Encontro quase fatal com um cervo na Espanha. Frank Cuesta, famoso apresentador de programas sobre vida selvagem na Espanha, passou por uma experiência de quase morte ao se aproximar demais de um cervo durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Enquanto filmava, Frank avistou um pequeno grupo de cervos e decidiu chegar mais perto para mostrar os animais ao seu público. 3 dos cervos menores fugiram rapidamente, mas o maior deles, um macho com enormes galhadas, permaneceu firme. Sem qualquer aviso, o cervo avançou contra Frank com tudo, empurrando-o para trás em direção a um arbusto. O impacto foi forte, mas o mais assustador ainda estava por vir. O animal não parou.
O que se seguiu foi uma luta desesperada pela sobrevivência, que durou cerca de 4 minutos e foi assistida por dezenas de milhares de seguidores em tempo real. Frank tentou agarrar as galhadas do animal para impedir que elas o machucassem ainda mais, mas parecia estar perdendo a batalha. Depois do que pareceu uma eternidade, o cervo finalmente recuou e foi embora. Frank, exausto, com as roupas rasgadas e sentindo muita dor, conseguiu se afastar e buscou ajuda médica. Mais tarde, ele apareceu em vídeo para tranquilizar seus fãs e explicar que seu erro foi achar que o animal tinha por onde escapar. Como o cervo se sentiu encurralado, reagiu com agressividade. Essa experiência assustadora mostrou que, mesmo para profissionais experientes como Frank Cuesta, animais selvagens são imprevisíveis. Quando se sentem ameaçados ou sem rota de fuga, podem se tornar extremamente perigosos. É um lembrete poderoso dos riscos envolvidos ao se lidar com a vida selvagem, independentemente da experiência. Número 5. Ataque de tigre após erro em safari na China. Na China, uma família decidiu visitar o Parque de Vida Selvagem de Badaling, em Pequim, sem imaginar que aquele passeio terminaria em tragédia. O dia que começou como uma simples aventura em família se transformou em um pesadelo por conta de um erro que teve consequências fatais: sair do carro em plena área dos tigres. Câmeras de segurança do parque registraram um momento tenso em que, após uma discussão dentro do veículo, uma mulher desconsiderou vários avisos da equipe do parque e abriu a porta para sair. Em questão de segundos, ela foi atacada por um tigre e arrastada para fora do campo de visão da câmera. A mulher sobreviveu por muito pouco, pois a equipe do parque chegou rapidamente para conter o ataque. No entanto, sua família agiu ainda mais rápido. Seu marido saiu do carro para tentar salvá-la e sua mãe correu até o local também. Tragicamente, foi a mãe da mulher quem acabou pagando o preço mais alto. A avó foi morta no local ao tentar proteger a filha. Enquanto a filha foi socorrida e levada ao hospital, a mãe perdeu a vida em um ato de coragem e sacrifício. O episódio foi um lembrete doloroso sobre a importância de respeitar as regras de segurança em parques de vida selvagem. Tigres são predadores poderosos e qualquer descuido pode ser fatal. Esse caso chocou o país e chamou atenção mundialmente para os riscos que se corre ao desobedecer instruções em ambientes controlados, mas ainda perigosos. Número 6. Javali descontrolado invade cafeteria em Pequim. Em Pequim, uma funcionária de cafeteria viveu momentos de terror quando um javali selvagem invadiu o estabelecimento do nada. O animal surgiu repentinamente, provocando o caos enquanto corria descontrolado por dentro do local. A mulher, que estava sozinha no momento, gritou e tentou escapar. Toda a cena foi capturada por câmeras de segurança. O javali correu por um corredor, derrubando tudo que encontrava pelo caminho. Ao ver a funcionária, ele investiu contra ela. A mulher conseguiu, por pouco, pular o balcão para se proteger. Mas o javali também pulou por cima do balcão, perseguindo-a. A essa altura, o animal parecia mais assustado do que agressivo. Em vez de continuar atacando, ele acabou fugindo pela porta da frente da cafeteria, deixando um rastro de destruição. A força da invasão do animal foi tanta que o local ficou praticamente destruído. Curiosamente, não era a primeira vez que algo assim acontecia naquela região. Como se trata de uma área semi-rural, não é incomum que animais selvagens se percam e entrem em comércios ou galpões industriais. Felizmente ninguém se feriu nesse incidente, nem mesmo o javali. As autoridades conseguiram sedar o animal e devolvê-lo à natureza. Esse evento inesperado mostrou o quanto o encontro entre o mundo selvagem e o urbano pode ser imprevisível e, muitas vezes, perigoso. Número 7. Babuínos atacam turistas em Cape Point, África do Sul. Imagine estar em um safari dos sonhos, curtindo a paisagem espetacular de Cape Point, na África do Sul. O ar está puro, a vista é deslumbrante, e você está ali só querendo aproveitar um piquenique com os amigos. Tudo parece tranquilo, até que de repente tudo muda. Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de turistas em 2016. Em questão de segundos, o que era um momento relaxante se transformou em uma emboscada de babuínos. E não eram apenas macaquinhos curiosos procurando migalhas, eram dezenas de babuínos ousados, rápidos e agressivos. Apenas 50 segundos depois do início do piquenique, os animais invadiram a área, pegaram comida, viraram mesas, literalmente e no sentido figurado, e deixaram alguns turistas com ferimentos inesperados. O que era um dia lindo
se tornou um caos absoluto num piscar de olhos. Cape Point é um dos destinos de safari mais famosos da África do Sul e é conhecido pela diversidade de vida selvagem. Mas esse momento deixou claro que a natureza pode ser imprevisível. Os funcionários do parque, acostumados a lidar com o comportamento dos babuínos, precisaram intervir rapidamente. Ainda assim, o estrago já estava feito. Ninguém morreu, mas os ferimentos foram sérios o suficiente para chamar a atenção da mídia e provocar uma discussão maior. Como lidar com a presença de animais selvagens em áreas turísticas tão movimentadas? O caso foi um verdadeiro alerta. Só porque um lugar é bonito não significa que ele seja totalmente seguro. Curiosamente, alguns turistas disseram depois que a experiência foi inesquecível de um jeito positivo. Teve até quem afirmou que a adrenalina valeu a pena. Mas isso depende do ponto de vista, claro. No fim das contas, safaris são incríveis, sim, mas vêm com riscos reais. Da próxima vez que estiver saboreando um sanduíche com vista para a natureza, vale a pena se perguntar: quão perto é perto demais quando se trata da vida selvagem? Número 8. Passeio com leões termina em tragédia na África do Sul em 2018. Uma jovem perdeu a vida em uma experiência que deveria ser única e memorável. Ela estava visitando uma reserva particular perto de Pretória, na África do Sul, e havia se inscrito para uma atividade chamada Passeio com Leões. A proposta era andar ao lado de leões acostumados com a presença de pessoas. Parece incrível, né? Mas aquele passeio virou uma tragédia. Durante a caminhada, a jovem se afastou levemente da área cercada e segura para tirar algumas fotos. Um deslize pequeno, mas no mundo selvagem, um erro desses pode ter consequências devastadoras. De repente, uma das leoas a atacou. Foi rápido, brutal e completamente inesperado. O animal a derrubou e começou a mordê-la violentamente antes que qualquer pessoa pudesse intervir. Apesar dos esforços para ajudá-la, a jovem não resistiu aos ferimentos. A notícia chocou não só os locais, mas também pessoas do mundo todo. Como algo assim pôde acontecer em um passeio monitorado? Especialistas explicaram que a leoa apenas seguiu seus instintos. Mesmo leões acostumados com humanos continuam sendo animais selvagens. Eles podem ser treinados, mas não se pode eliminar completamente seus comportamentos naturais. Depois do ataque, começaram os questionamentos sobre a segurança desse tipo de atividade. Será mesmo seguro permitir que turistas fiquem tão próximos de predadores tão poderosos? Mesmo que pareçam calmos, animais como leões podem mudar de comportamento em questão de segundos. Os donos da reserva foram duramente criticados, e a tragédia levantou um debate necessário sobre os riscos desse tipo de experiência com animais selvagens. Se um dia te oferecerem a chance de caminhar ao lado de leões ou se aproximar de qualquer animal selvagem, pense bem. A natureza é linda, mas também é imprevisível. E no mundo selvagem, um único passo em falso pode mudar tudo. Número 9. Mulher atacada por guepardos durante sessão de fotos na Namíbia. Em 2012, Violet Dlow e seu marido estavam em uma viagem pela Namíbia quando decidiram visitar um santuário de vida selvagem. O local permitia que turistas chegassem bem perto de guepardos que, segundo os funcionários, estavam acostumados com humanos e eram mansos. Parecia a oportunidade perfeita para uma foto memorável. Violet se agachou ao lado de 2 guepardos para fazer o clique, mas, em questão de segundos, tudo se transformou em um pesadelo. Um dos animais avançou repentinamente e cravou os dentes em seu braço. Logo em seguida, o segundo guepardo também entrou no ataque. Violet gritou desesperada por socorro, mas os animais não paravam. Seu marido assistia à cena horrorizado, sem conseguir fazer nada. Os funcionários conseguiram afastar os guepardos depois de alguns minutos de pânico, mas os ferimentos já eram sérios. Ela sobreviveu, mas ficou com cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais. Violet disse mais tarde que tudo foi extremamente traumático. Seu marido também ficou revoltado, afirmando que não havia avisos adequados nem supervisão suficiente. Ambos sentiram-se completamente enganados. Esse caso assustador mostrou uma verdade importante. Não importa o quanto um animal pareça calmo ou habituado com pessoas, seu instinto selvagem nunca desaparece. Guepardos podem parecer graciosos e gentis, mas continuam sendo predadores. E no ambiente selvagem, o comportamento deles pode mudar num piscar de olhos. A história de Violet serve como alerta.
Aquele clique perfeito com um animal exótico pode custar caro. Mesmo em um ambiente controlado, o risco é real. Da próxima vez que alguém te oferecer a chance de acariciar um animal selvagem, pergunte a si mesmo: será que é realmente seguro? Ou só parece ser? Número 10. Turista sobrevive ao ataque de hipopótamo no Zambeze. Em 2024, o que era para ser um passeio tranquilo de canoa pelo rio Zambeze, na Zâmbia, virou um verdadeiro filme de terror para o britânico Roland Cherry. Aos 63 anos, ele curtia a calmaria das águas quando, de repente, foi surpreendido por um hipopótamo enorme e agressivo. Apesar da aparência pacífica, os hipopótamos são extremamente territoriais e rápidos, e esse em especial não gostou da presença de Roland. O animal avançou com tanta força que virou a canoa, jogando o turista direto no rio. Sem tempo para reagir, Roland foi agarrado pela boca gigantesca do hipopótamo e arrastado para baixo d'água. Mais tarde, ele contou que parecia estar sendo sacudido como uma boneca de pano. O animal mordeu e puxou com violência, e Roland ficou completamente à mercê de sua força brutal. Mesmo assim, ele não desistiu. Lutou com tudo o que tinha e, de forma inacreditável, conseguiu se libertar da mordida. Ferido e em choque, conseguiu nadar até a margem. Ele sofreu lesões graves, mas sobreviveu. Mais tarde, relembrou o momento ao ser atendido por médicos, dizendo: "Eles me colocaram numa maca, olharam para mim e disseram: Sr. Cherry, o senhor está em péssimo estado. Vamos operá-lo agora mesmo." Esse episódio reforça uma dura realidade. Hipopótamos podem parecer lentos e inofensivos, mas são um dos animais mais perigosos da África. São fortes, rápidos e atacam sem hesitar quando se sentem ameaçados. A história de Roland é um exemplo da brutalidade da natureza e também da resistência humana. Da próxima vez que estiver em um safari ou passeio de barco, não se engane pelos olhares dóceis e corpos arredondados. Hipopótamos são tudo, menos brincadeira. Número 11. Cientista é atacada por girafa durante pesquisa na África do Sul. As girafas costumam ser vistas como animais calmos, gentis e inofensivos, pastando tranquilamente pelas savanas africanas. Mas em 2018, a cientista britânica Katie Williams descobriu da pior forma o quanto essa imagem pode ser enganosa. Durante uma pesquisa de campo na África do Sul, Kate estava observando um grupo de girafas como parte de seu trabalho. Tudo parecia tranquilo até que, sem nenhum sinal prévio, uma das girafas se irritou e partiu em sua direção. Antes que ela pudesse reagir, o enorme animal deu um chute poderoso que a jogou no chão. O que se seguiu foi uma sequência assustadora. A girafa a pisoteou várias vezes, deixando-a com ossos quebrados e ferimentos sérios. A força do ataque foi tão intensa que sua vida correu risco real. Kate sobreviveu, mas precisou de um longo período de recuperação. A experiência mudou sua visão sobre a vida selvagem. Ela declarou que ganhou um novo respeito pelos animais com quem trabalha e pela imprevisibilidade da natureza. O ataque também chamou atenção para os perigos enfrentados por pesquisadores, cientistas e até turistas que se aproximam demais de animais selvagens. Mesmo criaturas que parecem tranquilas e gentis podem reagir de forma extremamente agressiva se sentirem ameaçadas. Girafas geralmente não atacam, mas são animais fortes, pesados e com mecanismos de defesa muito eficientes. Um único golpe pode ser fatal. Depois do ocorrido, Kate passou a alertar outras pessoas sobre os riscos que muitas vezes são subestimados. Então, da próxima vez que você vir uma girafa mascando folhas com cara de sonolenta, lembre-se, por trás daqueles olhos grandes e cílios longos, há um ser selvagem capaz de causar muito estrago. Ainda teria coragem de se aproximar? Número 12. O ataque de hipopótamo que custou o braço de um guia no Zambeze. Em 1996, Paul Templer, um experiente guia de safari, liderava o que deveria ser um passeio tranquilo de canoa pelo rio Zambeze, em plena África. A paisagem era serena, a água calma, tudo indicava um momento de paz. Mas a natureza, mais uma vez, mostrou seu lado imprevisível. De forma repentina, um enorme hipopótamo, já conhecido por ser extremamente territorial, atacou a canoa com brutalidade. Paul, mesmo experiente, não estava preparado para o que viria a seguir. O animal bateu com tanta força que virou a embarcação, jogando todos na água. No meio da confusão, Paul acabou frente a frente com o hipopótamo. O animal o mordeu com uma força imensa, e em poucos segundos arrancou seu braço. Segundo o próprio Paul, a mordida começou logo acima do cotovelo,
e a dor era indescritível. Foi um pesadelo. Mas, contra todas as probabilidades, ele sobreviveu ao ataque. Sua recuperação foi longa, dolorosa e desafiadora, mas sua história virou um exemplo poderoso de superação e um alerta claro sobre os perigos subestimados da vida selvagem. Apesar da aparência lenta e pacífica, os hipopótamos são considerados um dos animais mais perigosos do continente africano. Eles são surpreendentemente velozes em terra firme e extremamente agressivos quando se sentem ameaçados. A sobrevivência de Paul Templer é um verdadeiro testemunho da força do espírito humano, mas também nos lembra que a natureza, por mais fascinante que seja, nunca deve ser subestimada. Safaris em canoas podem parecer aventuras relaxantes, mas basta um movimento errado para que tudo vire um pesadelo. Então, da próxima vez que alguém te convidar para remar por águas selvagens, lembre-se, às vezes, a ameaça está escondida logo abaixo da superfície. Número 13. Leopardo invade jipe em Kruger, África do Sul. Em 2015, um grupo de turistas vivenciou momentos de puro terror durante um safari no famoso Parque Nacional Kruger, na África do Sul. O dia estava indo conforme o esperado. O grupo seguia em um jipe aberto, curtindo a paisagem e observando os animais selvagens à distância, com a tranquilidade típica de um passeio guiado. Até que a tranquilidade acabou num instante. Sem qualquer aviso, um leopardo saltou direto para dentro do jipe. Aparentemente assustado ou se sentindo ameaçado, o animal reagiu com extrema agressividade e mordeu com força o braço do guia turístico diante dos olhos apavorados dos passageiros. O pânico tomou conta do veículo. Turistas tentavam se afastar, gritaram, alguns até se jogaram do carro. O guia, mesmo gravemente ferido, tentou conter a situação. Felizmente, um guarda florestal que estava por perto viu o que estava acontecendo e agiu rápido. Ele disparou contra o leopardo para interromper o ataque. A cena foi tão caótica que por um momento todos acharam que o pior havia acontecido. Mas o guia sobreviveu, embora com sérios ferimentos, e recebeu atendimento médico imediatamente. Esse episódio chocante deixou claro que, apesar de parecerem calmos à distância, leopardos continuam sendo predadores selvagens. Eles são ágeis, fortes e imprevisíveis. Em locais como o Kruger, qualquer coisa pode acontecer. Os jipes abertos são populares justamente por proporcionarem uma experiência mais próxima da vida selvagem. Mas essa proximidade também vem com riscos. O ataque levantou discussões sobre a segurança desses passeios e até sobre a necessidade de rever regras de aproximação em áreas de safari. Depois de ouvir essa história, você ainda teria coragem de subir em um jipe aberto no meio da savana? Ou pensaria duas vezes antes de se colocar tão perto da ação? Número 14. Búfalo avança contra veículo de safari no Quênia. Em 2020, 2 turistas estavam curtindo uma aventura comum no Parque Nacional Masai Mara, no Quênia, quando tiveram um encontro assustador com um dos animais mais perigosos da África, o búfalo do cabo. Eles estavam em um veículo de safari, observando calmamente a paisagem, quando um desses búfalos, conhecido por seu temperamento imprevisível, apareceu. Ao contrário de predadores como leões ou leopardos, que costumam evitar confronto direto com humanos, o búfalo do cabo não hesita em atacar se se sentir incomodado. E foi exatamente o que aconteceu. Do nada, o animal avançou com força total contra o carro. O impacto foi tão forte que os turistas foram jogados violentamente dentro do veículo. O que era um passeio calmo se transformou em um verdadeiro caos em segundos. Embora gravemente abalados e com alguns ferimentos, os 2 turistas sobreviveram. Mas o susto foi enorme. À distância, búfalos podem parecer apenas grandes bois. Mas na realidade eles são agressivos, musculosos e podem pesar mais de 700 quilos. E o pior, não dão sinais claros antes de atacar. Se se sentirem encurralados ou ameaçados, partem para cima. Esse caso mostrou como tudo pode mudar num piscar de olhos durante um safari. Um momento de contemplação pode virar um confronto perigoso com uma das feras mais subestimadas do continente africano. Então, da próxima vez que alguém disser que os búfalos são só uns bois grandes, lembre-se, eles podem ser mais perigosos do que você imagina. Número 15. Rinoceronte ataca guia no Serengeti, Tanzânia. Em 2020, uma tragédia quase aconteceu no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, quando um guia de safari foi violentamente atacado por um rinoceronte negro,
enquanto realizava um trabalho de monitoramento de rotina. A atividade parecia normal. O guia, parte de uma equipe especializada, estava acompanhando os rastros do animal a pé, mantendo uma distância segura. Pelo menos era o que todos pensavam. O rinoceronte negro é uma espécie conhecida por seu comportamento territorial e extremamente imprevisível. Mesmo tentando manter o afastamento, a equipe não pôde prever o que viria a seguir. Em um momento de tensão súbita, o enorme rinoceronte percebeu a presença do guia e avançou com tudo. Antes que ele pudesse reagir ou se proteger, o animal o atingiu com força, usando seus chifres afiados para golpeá-lo. A cena foi brutal. O impacto deixou o guia com ferimentos graves, e sua sobrevivência só foi possível graças à resposta rápida da equipe médica do parque, que agiu com eficiência e o levou rapidamente ao atendimento de emergência. Foi por pouco. Esse ataque serve como um alerta poderoso. A prática de seguir animais selvagens a pé pode oferecer uma conexão única com a natureza, mas também traz riscos altíssimos, principalmente com animais como o rinoceronte, que pode pesar mais de 1 tonelada e correr a velocidades surpreendentes. Mesmo parecendo calmos, rinocerontes podem se tornar extremamente perigosos se sentirem ameaçados. E quando decidem atacar, dificilmente há tempo de escapar. Depois de ouvir esse caso, você ainda consideraria um safari a pé? Ou começaria a repensar se vale a pena se aproximar tanto assim da natureza selvagem? Número 16. Crocodilo ataca turista no delta do Okavango, Botsuana. Em 2016, um turista que explorava a natureza exuberante do delta do Okavango, em Botsuana, viveu um pesadelo em plena travessia de rio. A água era rasa, o clima era tranquilo e tudo parecia seguro. Mas havia um predador oculto sob a superfície. O temido crocodilo do Nilo. Esses répteis são silenciosos, rápidos e incrivelmente fortes. E aquele crocodilo estava prestes a mostrar exatamente do que era capaz. Enquanto o turista atravessava o rio a pé, o animal emergiu sem qualquer aviso e cravou suas mandíbulas na perna do homem, arrastando-o imediatamente para debaixo d'água. O ataque foi veloz e violento. O turista tentou lutar, mas estava em total desvantagem diante da força da criatura. Por sorte, seus companheiros e os guias da excursão agiram com rapidez, conseguindo resgatá-lo antes que o pior acontecesse. Mesmo assim, o homem ficou com ferimentos graves e precisou de atendimento médico urgente. Muita gente subestima os crocodilos por achá-los parados demais ou distantes, mas a verdade é que eles são caçadores implacáveis. E quando sentem que seu território está sendo invadido, atacam sem hesitação. A camuflagem natural na água os torna ainda mais perigosos, já que atacam quando você menos espera. Essa experiência assustadora mostrou que mesmo algo tão simples quanto atravessar um rio pode esconder perigos invisíveis. O delta do Okavango é um dos lugares mais bonitos da África e também um dos mais selvagens. Então, da próxima vez que você estiver diante de um rio aparentemente tranquilo em um safari, pense bem. Será que realmente é só água? Ou algo está te observando logo abaixo da superfície? Número 17. Hiena invade acampamento e ataca turista no Zimbábue. Em 2015, um acampamento aparentemente tranquilo no Parque Nacional Hwange, no Zimbábue, virou palco de uma cena assustadora. Um turista que dormia em sua barraca durante a noite foi surpreendido por um ataque feroz de uma hiena que invadiu o local em silêncio. O visitante estava descansando sem imaginar o perigo que o cercava. Hienas são frequentemente mal compreendidas, muitas vezes vistas apenas como necrófagas ou secundárias no reino animal, mas na verdade são caçadoras habilidosas e extremamente fortes, com mandíbulas capazes de esmagar ossos com facilidade. Naquela noite, uma hiena solitária, atraída provavelmente pelo cheiro de comida ou do próprio corpo humano, entrou no acampamento e foi direto até a barraca onde o turista dormia. Sem aviso, o animal o atacou com violência, causando ferimentos graves antes mesmo que ele pudesse acordar completamente. Os gritos e o barulho da luta despertaram outros campistas e os funcionários do parque, que correram para ajudar. O tumulto acabou afugentando a hiena, mas não antes de deixar cicatrizes profundas no corpo e no psicológico da vítima. Esse ataque deixou um recado claro. Mesmo em áreas designadas para camping em safaris, os perigos da vida selvagem são reais. Acampamentos ao ar livre, por mais estruturados que sejam, estão inseridos diretamente no habitat de predadores naturais. À noite,
com visibilidade e vigilância reduzidas, o risco aumenta ainda mais. As hienas, por serem inteligentes e silenciosas, conseguem se aproximar sem serem notadas, e se estiverem famintas ou curiosas, podem atacar. Neste caso, o turista sobreviveu, mas sua história serve como um lembrete inquietante da vulnerabilidade humana diante da natureza selvagem. Portanto, da próxima vez que pensar em dormir sob as estrelas em plena savana africana, lembre-se, ali você é o visitante. E nem sempre está sozinho. Número 18. Encontro com elefante quase termina em desastre no delta do Okavango. Um safari pode ser o ápice de qualquer aventura na África, e foi exatamente isso que um grupo de turistas esperava ao embarcar em uma expedição pelo delta do Okavango, em Botsuana. Eles estavam em um veículo de safari, curtindo a paisagem e observando os animais em seu habitat natural, até que avistaram um elefante enorme. A princípio, tudo parecia sob controle. O guia manteve o veículo a uma distância considerada segura, enquanto os turistas tiravam fotos e admiravam o animal. No entanto, algo naquele momento incomodou o elefante. De repente, sem aviso, ele ergueu a tromba, abriu as orelhas e começou a correr em direção ao veículo. O impacto foi imediato. Com sua força colossal, o elefante começou a empurrar e sacudir o carro com uma agressividade impressionante. Os passageiros entraram em pânico, tentando se segurar enquanto o veículo balançava violentamente. Felizmente, ninguém se feriu, mas o susto foi tão grande que alguns turistas tiveram que ser atendidos em estado de choque. O episódio demonstrou mais uma vez o quanto até os animais considerados gentis podem ser perigosos. Elefantes são, sim, criaturas majestosas e geralmente pacíficas, mas também são extremamente protetores de seu espaço e de seu grupo. Se sentirem que algo está errado, mesmo um simples cheiro ou ruído diferente, podem reagir de forma explosiva. Esse incidente serviu como um lembrete poderoso. Por mais que os safaris sejam planejados com segurança, a natureza não segue roteiro, e animais como o elefante, com toda a sua imponência, podem se transformar em ameaças gigantescas em segundos. Ainda se sente seguro passeando pela savana? Número 19. Gorila avança sobre turista em trilha na floresta de Uganda. Fazer uma trilha para ver gorilas em seu habitat natural é, para muitos, uma experiência única na vida. E foi exatamente essa aventura que um grupo de turistas buscava nas densas florestas de Uganda em 2019. O objetivo era observar de perto uma família de gorilas, liderada por um poderoso macho prateado, seguindo todas as instruções dos guias para não causar nenhum tipo de estresse aos animais. Tudo corria bem até que um movimento inesperado de um dos turistas mudou completamente o clima da expedição. O gorila líder, interpretando o gesto como uma ameaça, reagiu de forma instintiva e extremamente agressiva, partiu em disparada e avançou diretamente contra o grupo. O barulho da investida, o chão tremendo, a força bruta daquele animal de centenas de quilos, tudo isso pegou os turistas completamente desprevenidos. O susto foi tão grande que alguns caíram no chão tentando recuar. Felizmente, os guias extremamente bem treinados intervieram rapidamente e conseguiram acalmar o gorila antes que alguém fosse ferido. Apesar do desfecho sem vítimas, o episódio foi uma prova clara de que, mesmo em experiências controladas, a natureza selvagem não oferece garantias. Gorilas são animais imponentes, sociais e geralmente pacíficos, mas são também altamente protetores de seu território e de sua família. Um gesto mal interpretado, um olhar direto nos olhos ou até uma respiração mais alta pode ser o suficiente para que eles se sintam ameaçados. Essa experiência reforçou a importância de seguir rigorosamente as instruções dos guias em trilhas ecológicas. Eles conhecem o comportamento dos animais e sabem o que pode ser visto como ofensivo. Um simples erro pode desencadear uma situação de extremo perigo. Ainda assim, a trilha com gorilas continua sendo um dos passeios mais procurados por amantes da natureza. Mas agora você já sabe, mesmo os momentos mais mágicos podem carregar riscos inesperados. Número 20. Zebra morde turista durante safari com janela aberta. Durante um safari, uma garota decidiu deixar a janela do carro completamente aberta, agindo como se estivesse em um zoológico, despreocupada com os animais selvagens ao redor. A maioria das pessoas se preocupa com predadores como leões, mas se esquece de que até mesmo os herbívoros podem ser perigosos. Um vídeo gravado pelo motorista do veículo mostra o que aconteceu a seguir.
Enquanto a jovem conversava animadamente, uma zebra curiosa se aproximou e enfiou a cabeça pela janela. A princípio, parecia apenas estar farejando o cabelo dela. Mas talvez por achar que os fios pareciam palha, a zebra mordeu com força o ombro da garota. Ela levou um susto enorme e exclamou ainda atordoada: "Tem migalhas aqui!", tentando justificar o ataque, enquanto mencionava a mordida no ombro. Por sorte, o ferimento foi superficial e a zebra se assustou com a reação e fugiu imediatamente. Apesar de parecer um episódio quase cômico, o caso traz uma lição séria. Mesmo sem garras ou presas afiadas, animais como zebras são imprevisíveis. Estão em ambiente selvagem e podem reagir de maneiras inesperadas. O simples ato de deixar a janela aberta pode colocar vidas em risco. Portanto, na próxima vez que você estiver em um safari, lembre-se: respeite todos os animais, até os que parecem inofensivos, e mantenha suas janelas fechadas. Esses foram alguns dos ataques de animais mais insanos já registrados por câmeras, situações que começaram com curiosidade, turismo ou até simples distrações, mas terminaram com cenas dignas de filmes de suspense. Seja um rinoceronte avançando sem hesitar, um babuíno ousado roubando comida e dignidade, ou um tubarão quebrando uma gaiola de proteção, todos esses momentos têm algo em comum. Mostram que, no fim das contas, a natureza é selvagem por definição. E isso não muda por causa de uma câmera ligada ou de um contrato de passeio turístico. Por mais que existam regras, equipamentos de segurança e guias especializados, nunca é possível prever completamente o comportamento de um animal. Eles agem por instinto, e às vezes esse instinto entra em conflito direto com nossa presença. Essas histórias também reforçam a importância de respeitar limites, manter distância e jamais subestimar nenhum animal, nem mesmo aqueles que parecem inofensivos. A força da vida selvagem está justamente em sua imprevisibilidade. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!